bem, voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias, nesta sexta-feira, dia 8 de abril. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco tenho a honra de conversar pela primeira vez aqui na Superi TV com o deputado estadual Coronel Sandro. Deputado, é uma honra receber o senhor aqui na Superi TV, é sempre muito importante discutir e conversar com pessoas que estão ligadas diretamente com a política nacional. Obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Luiz, é um prazer estar aqui com você e principalmente para a gente conversar com o governador Valadares. Todos sabem a importância de governador Valadares na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. E por isso eu tenho um carinho diferente, muito especial por Valadares. Então, estou à sua disposição para a gente fazer o programa. E, deputado, o senhor talvez possa ser usado pode ser usado como um dos grandes exemplos da eleição de 2018, onde todo o povo, toda a estrutura brasileira, e eu falo da população mesmo, clamou por mudança. E neste momento de 2022, claramente vivemos um período de uma polarização. E eu queria saber do senhor, porque a gente fala muito sobre polarização com quem está do nosso lado, um amigo, um parente, mas o senhor está ali diretamente na linha de frente da política. Como o senhor vê esse cenário que está instaurado neste atual momento? Primeiro, o importante a gente deixar registrado é que agora sim foi estabelecida a verdadeira polarização política eleitoral. Porque o que tínhamos antes, na verdade, eram sempre dois candidatos do mesmo espectro político, um mais radical, outro menos radical, disputando a eleição como se fossem opositores e como se fossem polos diferentes, quando na verdade não era. Todo mundo, quem acompanhou isso nos últimos tempos, como eu, viu que era uma eleição de mentira entre PT e PSDB, que na verdade estávamos sempre elegendo alguém da esquerda. Com o surgimento do Bolsonaro, que é hoje a maior referência de direita no Brasil, e se observarmos, desde que ele assumiu, muito antes, mas também desde que assumiu a presidência, ele nunca deixou dúvidas quanto a isso e nunca deixou de se manifestar de forma que isso não ficasse evidente. Então, sim, o cenário hoje é de uma polarização política entre a direita e a esquerda, a direita com o Bolsonaro e a esquerda tiveram que ressuscitar, tiveram que descondenar o ex-presidente para que ela pudesse ter alguma possibilidade de sucesso. Não significa que vai ter. E entre meio a essa polarização, parte do sistema, que aí inclui mídia, partidos políticos, organizações não governamentais, todas com um viés bem de esquerda, tentaram emplacar aquilo que se chama de terceira via, que na verdade terceira via não tinha nada, era mais um puxadinho da esquerda para viabilizar um nome que não fosse de direita, que não fosse o Bolsonaro. Deu tudo errado, tentaram com o Luciano Huck, Mandetta, agora mais recentemente com o Sérgio Moro, todo esse esforço foi em vão, todos se ferraram, para usar uma palavra que as pessoas entendem bem. Jargão popular, né? Bem, a turma entende o que é isso. E neste momento também, 2022, é algo que tem sido muito debatido e até colocado, tanto pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes é um cara que sempre faz questão de ressaltar a importância do voto no deputado estadual ou do deputado federal. O senhor, como deputado estadual e que vai tentar a reeleição neste ano de 2022, eu queria que o senhor explicasse a função de um deputado e o quão importante é votar num deputado de forma consciente. Por que eu falo isso? Se fizermos um exercício aqui na rua, vamos perguntar para 5 pessoas e elas com certeza, ou na maioria das vezes, não vão se lembrar em quem votou em deputado em 2018. Queria que o senhor, que está na linha de frente, explicasse um pouco mais sobre isso. Legislar, fiscalizar e parlar, né, como diz, que é falar, dialogar, debater no parlamento. As funções, basicamente, do parlamentar são essas. Muitas pessoas, você falou uma coisa importantíssima, ela não se lembra do deputado em quem ela votou na última eleição, quando o componente ideológico não estava presente. Hoje elas se lembram. E eu
tiro a prova disso nas minhas redes sociais. Eu recebo manifestações milhares. Votei em 2018, vou votar em 2022. Então, é importante que as pessoas entendam, no Brasil, o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos fazendo um resgate de algo que foi perdido. Eu sou da época escolar, quando criança, da década de 70. Então, eu sei a diferença daquele momento na escola para o momento que hoje acontece. Eu acompanhei isso lá quando eu era aluno, momento de paz, de tranquilidade, de aprendizado, que coisa maravilhosa. Acompanhei depois como comandante militar, em que diretores e professores iam no meu quartel pedir, pelo amor de Deus, para me botar policiamento, que tinha droga, aluno violento, não respeitavam ninguém, depredação do patrimônio público, professor acuado com medo. Esse é o ambiente, para citar uma das áreas, é o ambiente escolar em escolas públicas, diga-se de passagem, sim, que infelizmente não deveria ser assim. Então, nós vamos reviver aquele 2018, com a eleição polarizada. É importante que as pessoas entendam. Muitas das vezes a gente não dá muito crédito ou não dá importância àquele voto ao deputado A, B ou C. Não, tem que dar sim, tem que fazer a boa escolha. Desde que nós entramos com o presidente Bolsonaro nessa caminhada, inclusive aqui em Governador Valadares, a gente defendeu referenciais que são primários, são princípios que a gente não abre mão, né? Que eu resumo sempre em alguns deles, que são Deus, vida, pátria, família, liberdade e propriedade. Então, se encaixou dentro disso aí, a minha convicção é de que nós estamos no caminho certo. E olha que hoje nós somos centenas de milhares, somos milhões, porque estamos conectados pela rede social, que antes não havia. Então, por isso que eu digo, é importante você votar, escolher um deputado que te represente, que defenda os princípios que você defenda, porque eu tô lá na Assembleia, 90% da pauta que passa todo lá é de esquerda. O parlamento está dominado por parlamentares de esquerda e uma parte que não fica meio em cima do muro e não tem coragem de se manifestar, mesmo que seja contra. Pra você ter uma ideia, tem 2, talvez 5, dependendo do assunto, que se manifestam e se opõem a questões lá que são muito importantes para a gente evitar que aconteça. Ideologia de gênero, favorecimento em questão de cotas e tudo que a gente procura dizer, peraí, todo mundo é igual, tá certo? E o senhor, que é natural de Galileia, né? E tem residência aqui, tem contato, tem família aqui em Governador Valadares, mas imagino que passa a maior parte do seu tempo em Belo Horizonte, na capital mineira. E Governador Valadares, infelizmente, neste momento, vive um momento muito alarmante do alto número de homicídios e de crimes. O senhor que pode falar com propriedade sobre esse assunto, sobre essa área, e que está na política e é um instrumento para milhares de pessoas para poder tentar ali de alguma forma resolver ou melhorar esse quadro, esse cenário. Tem alguma coisa que pode ser feita? Porque nós podemos usar neste momento a cidade de Governador Valadares como uma cidade referência e exemplo, infelizmente, com alto índice de criminalidade, vários homicídios, tráfico de drogas. Tem algo que possa se fazer? Eu conheço bem a situação de criminalidade em Governador Valadares. Eu prestei serviço aqui durante muito tempo, também em Teófilo Otoni, em Belo Horizonte. E o problema do elevado número de homicídios aqui não é problema de agora. Tem um histórico isso aí no passado. Posso dizer também que grande maioria dos homicídios estão relacionados ao tráfico de drogas. Essa é uma verdade também inquestionável. Mas não justifica, homicídio é homicídio, e o dado é alarmante e causa um temor na população. A gente observou no Brasil que, após a posse do presidente Bolsonaro, com algumas medidas de flexibilização de porte e posse de armas, houve uma redução, contada esses 3 anos e meio, de algo em torno de 20% nos homicídios de forma geral. Sim. Mas em alguns locais específicos, bem localizados,
como é o caso de Governador Valadares, esses números às vezes não caem. É muito mais complexa a solução do que possa parecer. Não é só um problema policial, é o problema de um sistema judicial que assegure que aquele que cometa o crime, que ele vai pagar por ele. Hoje, infelizmente, a opção que o Brasil fez é pelo desencarceramento. Então, você tem uma legislação muito frouxa. A gente observa que nos homicídios, para ficar só nesse crime, Fique à vontade. A polícia sempre tem um alto índice de resolutividade, isso quando não faz a prisão em flagrante. Mas esse mesmo índice que é elevado, Sim. ele não reflete em condenações lá na frente, em manutenção daquele criminoso na prisão. Aí daí que alguns falam que no Brasil o crime compensa. Eu não chegaria a tanto, não. Mas nós precisamos tomar medidas para fazer com que aquele que comete o crime violento, o homicídio é um deles, que ele tenha assegurada a pena e também o cumprimento dessa pena. Sim. Então, nesse caso, eu acho que está faltando mais um programa no Brasil, que é uma cadeia para todos os homicidas, entendeu? Que não tem, infelizmente. Essa é só uma das vertentes. Claro. Aí tem outros que argumentam a questão social, para você impedir que a criança vá para o mundo da droga, que mais tarde se torne um traficante, que mais tarde provavelmente vai mandar matar ou ser morto por alguém. Então, é um caso complexo. O que as polícias fazem, caso da Polícia Militar, que é a melhor polícia do Brasil, a Polícia Civil daqui de Minas, uma das melhores do país também, faz o que está ao seu alcance. Mas ela só faz o que a lei permite, ela não pode fazer e ultrapassar esse limite legal. Deputado Coronel Sandro, o bate-papo está muito bom, nós vamos finalizar essa primeira parte e depois vamos fazer uma segunda parte desse bate-papo com o deputado Coronel Sandro. O Super I Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!